capítulo 19. Gente, já só vai até o capítulo 22, não tem muito o que fazer, né? Como é que eu vou? Não tem pra onde correr, não. Mas vou fazer o seguinte, olha só, te dá um tempinho, você que não ouviu todas as mensagens, para você ouvir, você que participou e todas as dúvidas que você teve no meio do caminho, você anotou, ou se você não anotou, relembra, guarda isso. Eu vou tirar um dia, à noite, daqui a algum tempinho, talvez daqui a um mês e pouco, e eu vou marcar qualquer dúvida que você tiver sobre qualquer assunto da pregação que foi falado em todo esse tempo. Você vai vir para cá com a sua dúvida, a gente vai sentar aqui num bate-papo muito livre para conversar sobre essas coisas. Amém, gente? Ok. Apocalipse capítulo 19, vai lá no versículo 11. Célula. Diz a Bíblia assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saiu da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por tua mensagem que está aqui, Senhor, nesse tempo, Deus, em que nós podemos aprender mais dessas profecias dos últimos tempos, e que nessa semana final, desse episódio final, dessa palavra final dessa série, Deus, o Senhor possa nos abençoar, aclarar o nosso caminho, nos fazer, Deus, ainda compreender ainda mais, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e sinalizar, ó Deus, que o Senhor tem preparado, continuar sinalizando, o Senhor tem preparado o que é melhor para as nossas vidas. Crendo nisso, orando por isso, agradecidos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nossa maior esperança é saber que Jesus, ele foi preparar um lugar para cada um de nós. Já pensou um negócio desse? Quando Jesus olhou lá no livro de João, no capítulo 14, se não me engano, quando ele vai dizer: eu vou preparar-vos lugar. Jesus foi preparar um lugar para mim, um lugar para você. Então tem um lugar, e eu não sei se tem um nome nesse lugar, mas ele falou que foi preparar um lugar para a gente, e ele já está preparando um lugar, imagino que pensando na gente. Se não está pensando na gente, não poderia pensar em qualquer outra pessoa. Só existe a gente, né? Só existe. Vai pensar em quem? Só nós. Então nós somos seus filhos, em quem ele pensa, em quem ele planeja, em quem ele projeta, em quem ele se dedicou, em quem ele nos amou e continua nos amando. E a nossa alegria é essa. E a melhor ilustração para mim entender essa mensagem da eternidade é quando a própria palavra de Deus nos chama de peregrinos ou de cidadãos dos céus. A nossa pátria, ela é celestial, ela não é daqui desse mundo, mas a nossa pátria, o nosso lugar, ele é do céu. Quem já morou aqui num outro estado ou num outro país, já morou em outro lugar assim? Só o jeito do povo falar era diferente, você já faz você se sentir em outro ambiente completamente diferente. Você vai para um lugar, as pessoas falam diferente, tem um jeito diferente, uma cultura diferente. Agora você imagina, nós aqui vivemos de um jeito, e esse jeito é jeito de gente que é do céu, porque nós somos chamados para ser luz, como hoje pela manhã a gente ouviu aqui. E Apocalipse é esse livro, é um livro que, já citando anteriormente, falando novamente que ele é amargo para aqueles que são infiéis, para aqueles que não creem, mas o livro, ele é doce para aqueles que são fiéis, porque ele é preparado, é uma revelação preparada para cada um de nós, a revelação das bodas do Cordeiro. É amargo para quem fica do lado de fora, mas é doce para todos aqueles que foram convidados e chamados para entrar na ceia do Senhor. João então viu
Ele teve essa visão celestial, olhou para tudo isso e viu o cavaleiro do cavalo branco, aquele que vinha para conquistar, aquele que veio para poder trazer o reino, e certamente nós viveremos com ele eternamente. Esses textos que eu vou ler aqui agora com você é para poder demonstrar os últimos eventos do Apocalipse que João viu. E o primeiro que eu queria que você olhasse, eu queria que, na verdade, que você voltasse um pouquinho aqui no capítulo 16, no versículo 13, por favor. 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque eles mesmos são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia. Deus Todo-Poderoso. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. 16. Então o ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. No capítulo 19, quando você olha lá agora, a partir do versículo 17, a Bíblia vai dizer assim: então vi um anjo, 19, 17, posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, comandantes, poderosos, cavalos, seus cavaleiros, de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos e grandes. E o 19: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, aqueles que foram ajuntados, conforme o anjo do sexto flagelo, reunindo pelos espíritos que pareciam como rãs, juntando todos os exércitos juntando todos os reis da terra para esse tempo aqui, o Armagedon. Os seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais e feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde em enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, e daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram deles. Então, nos tempos finais haverá então uma batalha chamada a Batalha do Armagedon. E nessa batalha os reis da terra serão ajuntados até lá. E nesse tempo o cavaleiro do cavalo branco, ele virá para poder trazer vitória para todos nós. Nesse tempo a besta, o falso profeta, eles serão aprisionados, vão perder. Vai ser uma batalha bélica, os estudiosos dizem, não vai ser uma batalha espiritual, é um ajuntamento físico, é uma batalha bélica e é um desfecho com a vitória final de Jesus. Por isso, uma coisa a gente já sabe, que existem muitas lutas, batalhas, o inimigo fica lutando de um lado para o outro, mas a gente sabe que no final das contas a vitória, ela já está decretada sobre o povo de Deus. A vitória já existe sobre a vida de cada um de nós. Então esse é um desfecho de vitória, mas as nossas vitórias, elas já existem. É por isso que nós temos que nos apropriar das bênçãos espirituais nas regiões celestiais, reveladas lá pelo apóstolo Paulo, porque essas bênçãos sobre nós já nos fazem participantes dessa grande vitória, amém? E aí, a partir dessa grande vitória, então, o que acontece é que vem o reino de Cristo, que é o reino milenar. Capítulo 20, olhe comigo, diz assim a Bíblia: então vi descer do céu um anjo que tinha à mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, para pensar, esse dragão é o mesmo que estava lá em Apocalipse 12, correndo atrás daquela mulher do povo. É aquele que aparece mesmo no capítulo 17, transformando aquela mulher uma mulher de vestes púrpuras. É o mesmo dragão. Então tinha aqui em Apocalipse, tem uma imagem da imitação das forças do mal contra Deus. Por quê? Porque se o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam a Santíssima Trindade, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aqui também o inimigo, ele sempre na sua inveja e no seu orgulho, ele tenta se parecer. Por isso tem o dragão, tem a besta e tem o falso profeta.
a besta e o falso profeta lançados no lago de fogo. E agora ele olhou para o dragão e falou: agora é contigo, Satanás. E aí ele pegou o dragão, Satanás, antiga serpente, e prende por 1000 anos. Verso 3: lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Repete comigo: 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Continua comigo no versículo 4 agora. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos, e esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, para falar do milênio de Cristo na história, algumas pessoas tentam dizer, alguns estudiosos, a grande minoria, ou a pequena minoria, né, melhor dizendo, alguns poucos estudiosos costumam dizer que o milênio ele é comparado ao tempo da igreja, da existência da igreja. Mas o milênio é um milênio em que o diabo está amarrado, falso profeta e a besta já foram lançados no lago de fogo, e é por isso que é muito improvável que o milênio de Cristo esteja em foco, porque o milênio de Cristo ele apresenta um tempo novo, aonde Cristo veio, o cavaleiro do cavalo branco, para reinar sobre a terra. Então, o milênio de Cristo é o quê? É o primeiro estágio do reino de Cristo sobre essa terra, ajustando, arrumando, corrigindo. E esses 1000 anos, ele estará lá como o Senhor acima de tudo. E quem são essas pessoas que estarão lá nesse milênio? Eu não sei se é a gente, mas a Bíblia está falando sobre aqueles que reinarão com Cristo. São os decapitados, os que foram perseguidos por causa do seu nome, os que sofreram por causa do nome do Senhor, não se dobraram ao sistema da besta, do falso profeta, homens e mulheres que mantiveram-se firmes e não decaíram. Nos tempos da igreja primitiva, posterior um pouco ao tempo da igreja primitiva, talvez segundo século, terceiro século, quando faziam a leitura do livro de Apocalipse, alguns até que queriam passar por um martírio, porque o martírio reservava um tempo especial. O verso 6 diz: bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. O verso 5 fala que essa foi uma primeira ressurreição, mas nem todos reviveram. Ou seja, vão existir 2 ressurreições. Repete comigo: 2 ressurreições. Uma para habitar no milênio com Cristo, e uma segunda ressurreição depois que aí sim o dragão for totalmente derrotado. Está entendendo isso, amém? Então eu estou te explicando, porque vai que acontece que você é o decapitado e vai estar lá no reino milenar de Cristo. É quando você ressuscitar, você vai se lembrar: eu ressuscitei e o pastor pregou que seriam 1000 anos. Então olha só, depois o inimigo vai ser solto por um tempo, e esse tempo que ele vai ser solto, no versículo 7 a Bíblia vai dizer assim, no capítulo 20: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá de novo a tentar seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então pense comigo aqui: Cristo reinando no seu povo, mas haverão o quê? Nações. Amém, gente?
Pastor, o Brasil vai existir ainda? Não sei. Mas a Bíblia fala de nações. Olha só esse negócio. E aí, continuando aqui, Gog e Magog, vou voltar. E sairá a reduzir as nações que há anos que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. Gog e Magog é uma expressão do Antigo Testamento que se refere às nações do norte, o que seria hoje em torno da Turquia e adjacências ali, tá bom? Pastor, vai ser a Turquia? Não sei. Gog e Magog é uma expressão do Antigo Testamento dos inimigos do povo de Deus, compreendeu? Ok? É uma simbologia, a fim de reuni-los para uma peleja, ou seja, e o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, se na primeira batalha, que possivelmente é a batalha do Armagedon, depois aparece outra, na primeira batalha, o cavaleiro do cavalo branco vence, e a espada que sai da sua boca vence. Quando eles, depois dos 1000 anos, tentam invadir novamente a cidade santa, aí desce fogo do céu. E aí o verso 10... O diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, o diabo também vai lá, junto com os filhinhos dele também, sofrer junto, porque às vezes a gente acha que o inferno é o diabo lá, no bem bom, com um garfo na mão, espetando o traseiro das pessoas, desculpa falar essa palavra, mas espetando as pessoas assim, sabe, e fazendo as pessoas sofrer. Não, é o lugar do seu juízo e do seu próprio sofrimento, é o lugar do tormento eterno sobre o diabo, a besta e o falso profeta. E aí, se porventura você estiver ouvindo essa palavra, por essa mensagem chegando em algum lugar, sem desistir podcast naquele tempo, a pessoa vai se lembrar, olha, são 1000 anos, então deixa eu ficar de boa. Por quê? Porque a morte não vai ter poder, você vai viver mais de 1000 anos. E depois o diabo vai tentar seduzir de novo, mas fica de olho aberto, porque a gente gosta de falar mal de Adão e Eva, que deram mole para o diabo. Mas sabe, olha só, não dá mole de novo não. Amém, igreja? Olha para o lado e fala assim, se liga. A ressurreição que vamos viver não é espiritual, é física. Jesus é um modelo da primeira ressurreição. E ele ressuscitou primeiro e falou, pode tocar, a ressurreição era física, então a gente vai ressuscitar. Mas pastor, com esse corpo estragado aqui, eu não sei, eu acho que um corpo melhor, mas vai ressuscitar. Amém, gente? Olha para o lado e fala, graças a Deus. Mas para viver 1000 anos, um tempo. É isso que o livro de Apocalipse diz. E não adianta tentar fugir para qualquer outro tipo de direção, porque a palavra ela deixa claro isso. Existirá um tempo onde ele reinará. E aí haverá a derrota final de Satanás. E então, aí sim, haverá a última ressurreição e o julgamento final. Capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então pensa comigo, existem obras nossas registradas em livros, amém, gente? Não, já li, né? É 13 agora, né? Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Não tem aquele negócio de julgamento do atacado, não. Um por um. Olha para o teu irmão e fala assim, vamos chamar o teu nome. E aí eu quero ver.
dá uma ajeitada na cadeira e fala: hoje é o dia do arrependimento. Porque quando chamar, a gente vai estar lá, um por um. E o 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Gente, esse negócio do lago de fogo é um negócio forte, né? Porque até o inferno é lançado dentro do lago de fogo. Já tinha reparado isso na Bíblia? Eu confesso que eu não tinha reparado isso ainda. Eu falei: gente, o lago de fogo é aquilo que vai tomar o inferno também. Até o inferno está decretado. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Para estar o nome escrito no livro da vida, tem que aceitar a Jesus e se render a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se o nome não estiver lá, não adianta que lá no céu não tem resenha. No dia do julgamento não adianta ficar resenhando, dando desculpa. Não, mas por quê? Foi por causa daquilo, foi que fulano fez isso, fulano fez aquilo outro, aí por isso que eu fiz aquilo, sem conversa fiada. Não tem essa parada. O nome tem que estar lá. De alguém que crê em Jesus, que buscou o perdão, que buscou viver com Ele retamente, para no dia do julgamento final, no dia do trono branco, estarmos lá. Aqueles que já estavam nos 1000 anos e os que ressuscitarem depois. E aí pode ser que a gente esteja de um lado ou do outro, eu não sei. E confesso para você que quando fala a Bíblia aqui, que esses que foram decapitados, imagina, os que sofreram, e tantos sofrimentos que podem passar, talvez até por torturas, o Senhor entregou especialmente a esses, porque se você acha que o que você passa na vida é sofrimento, ai como eu sofro, eu estou sofrendo de amor, porque aquela pessoa já não me ama mais. Se você acha que coisa é tipo de sofrimento, gente, você não sabe o que é sofrimento. Sofrimento é ali, ó, nega Jesus, corta a língua para não falar mais o nome de Jesus, arranca os olhos, corta a mão, sabe? Até negar, isso é sofrimento. É por isso que a Bíblia está descrita aqui só. Para esse povo aqui, que segurou essa situação, que aguentou a dor até a morte, tem algo especial para eles. Então você tem que escolher o seguinte: você quer ser decapitado ou com o céu para você é suficiente? Você quer os 1000 anos com Cristo ou que você quer a salvação final? Eu já não sei o que eu quero. O que eu quero é estar lá com Ele. Agora esse negócio de ser decapitado, de ficar sofrendo, eu não queria não. A gente já passa tanta coisa nessa vida, né? Mas vai que a gente tem que passar por alguns sofrimentos. Vai que alguém vai chegar para poder ver se a gente vai ser fiel até a morte. Tem gente que por uma dor de barriga já começa a blasfemar de Deus. Deus, o Senhor não está me vendo. Eu sou desses. Eu não gosto de sentir dor de barriga. Mas sabe, o sofrimento é muito maior. É muito pior. Então por isso que a gente tem que saber o seguinte: olha, independentemente de qualquer coisa, no dia do juízo final, eu tenho que estar certo. Na verdade, no dia não. Hoje tem que estar certo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então por isso que nós vamos caminhar assim, em nome de Jesus, para naquele dia podermos ser levados ao grande lugar. Capítulo 21. Vi novo céu e nova terra. Ó, percebe? O novo céu e a nova terra, eles vêm depois do trono branco e do julgamento final. O novo céu e a nova terra, eles não vêm nos 1000 anos, pelo menos não é isso que a Bíblia diz. Então o milênio será um tempo de restauração no meio desse tempo. Mas os novos céus e nova terra, aí é outro negócio. É depois do julgamento, eu já fico imaginando assim: julgou, olha só, esses que estão aqui estão salvos comigo, então vocês vão ter agora uma outra visão, uma outra realidade. E aí, irmãos, que loucura. Os céus já não serão esses, a terra já não será essa. Nós estaremos numa outra dimensão, num outro lugar, ou tudo será transformado. Vai ser um negócio incrível. Nenhum filme de Hollywood vai chegar nem perto desse dia e da manifestação dessa glória. Vem novo céu e nova terra.
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Pensa nisso. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, gente, que descia do céu. Imagina a visão, descendo, tomando tudo, descia do céu, descia do alto, a nova Jerusalém. Continua a Bíblia dizendo para a gente, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Gente, Deus habitará com eles. Isso aqui é incrível. É Deus falando assim, estou descendo junto com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Amém, igreja? Agora olha o versículo 8 aí. 2 terços para nossa reflexão. 8. Quanto, porém, aos covardes, ou seja, os que não têm coragem de assumir a Jesus Cristo, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros. Quando fala de impuros aqui, é uma conotação de impureza sexual. Quando fala dos feiticeiros, já usei esse termo para falar anteriormente, farmaqueia, acho que esse é o termo do grego, não deixei anotado aqui, mas que fala do uso de alucinógenos. A feitiçaria é sair dessa realidade para curtir uma outra dimensão. Então são os feiticeiros. Aos idólatras, todos os mentirosos. Eu vou repetir, mentirosos. E quando fala mentirosos aqui, não está falando de alguém que conta uma mentira apenas, mas está falando de alguém que é uma mentira. Porque a palavra aqui, ela denota falsidade. É pseudos do grego. Quando a gente vai falar de pseudo, fala de falso alguma coisa. Mas pseudo, não sei o que. Pseudos, ou seja, aqueles que vivem na mentira, ou são uma mentira. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então João lembra aqui, para entrar aqui não é esse povo aqui. Olha também lá no capítulo 22, versículo 15. 22, 15, vai lá, só o 15. Fora dessa cidade ficam os cães, ou seja, aqueles que não dão valor às coisas do reino. O sentido de cão não é... Tem gente que olha e fala assim, mas meu cachorro não vai para o céu. Só vai os gatos. Eu não sei se os animais vão para o céu, gente. Mas tem gente que está orando para ir, né? Queria encontrar o bichinho que tinha de estimação, né? Mas quando fala fora os cães, não é uma expressão objetiva a animais, né? Mas está falando aqui sobre os cães, é de um povo que não valoriza, mas um povo que trata as coisas como se elas não tivessem valor. Não valorizam o reino, não valorizam a igreja, não valorizam as coisas de Deus, amém? Se você entregar dinheiro na mão do cachorro, na boca do cachorro que ele vai pegar o dinheiro, ele vai rasgar, não dá valor a nada. O cachorro é assim, ele estraga as coisas da gente, não é verdade? Você acaba de comprar um chinelo, o que ele faz se você esquecer lá? Ele estraga o chinelo da gente. Ele olha para ele e fala assim, vontade de fazer ir lá comprar o chinelo, mas tu não tem dinheiro. Eu já perdi 2 em um mês. Então fora os cães, os feiticeiros, olha como repete, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Gente, presta atenção nessas coisas.
Quando fala da mentira, do pseudo, está falando dos hipócritas, daqueles que são falsos. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida na verdade. Então esses não entrarão. Mas a visão, ela se apresenta assim para a gente. Agora vamos continuar com a visão lá no versículo 22, porque se a gente for ler do 9 fica muito grande. 21, 22, capítulo 21, verso 22, diz a Bíblia. Me perdi. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Gente, não precisa de sol, não precisa da lua, a presença dele ilumina, a presença dele traz. Você pensa nisso? Quanto mais luz a gente fala assim, Jesus está por aqui, o Pai está por aqui, eles estão andando por aqui, olha só. O 24, as nações, e aí existirão nações, todas no Senhor, andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então olha só, já deu para perceber aqui que no céu a gente, ou na nova terra, nos novos céus, a gente não vai ficar igual um anjinho dando rasante para lá e para cá, né, gente? Deu para entender isso? A gente que acha, não, eu vou ser igual um anjo, tá pensando que vai ser o Gasparzinho. Não é assim, gente. Nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Então, de alguma forma, está parecido aqui, ó. Amém? Está parecido. Com mãos, está parecido assim, é uma forma. Nós somos parecidos, manifestamos de alguma forma a forma de Deus, a forma do Pai, tá? Por isso que as nações estarão lá, trarão sua glória. Olha o verso 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Gente, não vai ter noite. Eu acho que a gente não vai dormir, que a gente não vai se cansar. Dá para pensar nessas coisas? A visão que o João vai tendo é uma visão de, olha, é muito fora da nossa realidade, aquilo que está sendo preparado para nós. Verso 26, e lhe trarão a glória e a honra das nações. E nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Amém, igreja? E aí a visão no capítulo 22, ela vai ficando muito interessante, que vai dizer assim para a gente. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio de sua praça, e de uma e outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida, aquela da qual Adão e Eva rejeitaram. A árvore da vida, devolvida a cada um de nós, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Alguém vai perguntar, mas pastor, para cura o povo, os povos estarão doentes? Essa palavra no original, ela fala terapêutica, terapeia, alguma coisa assim. A verdade, a cura é a terapia dos povos, ou seja, o fruto alimenta, e a folha da árvore, ela nos ajuda a um serviço ainda melhor, porque é um serviço de permanecermos debaixo da cura. Quem se alimenta vai continuar vivendo eternamente, bebendo da água da vida do Cordeiro de Deus, se alimentando do fruto, e é um símbolo de uma cura eterna que haverá sobre cada um de nós. Amém, igreja? E o verso 3 vai dizer, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. 4, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Amém? Em nome de Jesus. E aí, para encerrar, porque o texto é um texto de visão, tá, gente? Texto de visão. Vamos ler o verso 6, diz assim: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis
que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Amém? Então, olha só, existe uma bem-aventurança, existe uma promessa especial para todos nós que guardamos as palavras da profecia do livro de Apocalipse. Essa é uma profecia, essa é um ensinamento, uma profecia objetiva, é uma bem-aventurança objetiva. Ou seja, Apocalipse não é para enfeitar a Bíblia, é para a gente ler e para a gente entender a palavra dos últimos tempos. Pois aqueles que entendem essa palavra, eles serão felizes, eles serão bem-aventurados. Agora vá lá no 12 comigo. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Segura aí. Então, além do julgamento que trata de salvação sobre nós, existe também um galardão, um prêmio separado para cada um de nós. Você consegue imaginar qual é o prêmio, qual é o galardão separado para você? Você consegue imaginar que tipo de prêmio, que tipo de galardão que é esse? Eu também não. Diz para o seu irmão, o que você acha que é? Qual é o galardão? Ou seja, porque a premiação não vai ser igual. Não. O céu ou os novos céus e a nova terra sim, mas o galardão não. É por isso que a gente tem que aprender o seguinte: que a gente não pode andar no reino de Deus na lei do menor esforço. A gente não pode andar no reino de Deus fazendo só aquilo que a gente tem vontade de fazer, se dedicando apenas em parte, fazendo apenas aquilo que a gente acha que é mais confortável para a gente fazer no reino de Deus. Porque se existe um galardão, tem que ter uma boa ambição em nós de querer o máximo possível daquilo que está preparado para nós recebermos lá no céu. Está entendendo, amém? Então por isso que a gente tem que olhar para a nossa vida e pensar o seguinte: que todos os dias é uma grande oportunidade. É uma oportunidade de avançar com a missão. É uma oportunidade de ficar mais próximo do Senhor em oração pela palavra. É uma oportunidade de ser bênção na vida de alguém, de cuidar melhor de alguém, de ser um bom discipulador, de ser alguém que vai ajudar a vencer as suas dificuldades, que vai ajudar alguém a vencer os seus problemas, vai ajudar alguém a vencer os dilemas dessa pessoa. Nós somos chamados para fazer uma missão aqui nessa terra, para sermos bênção na vida de pessoas, porque quanto mais nós fizermos, maior o nosso galardão. Agora, se você quiser viver a sua vida apenas colocando arroz e feijão em casa, pagando uma boa escola para o seu filho, ou apenas fazendo aquilo que for muito básico no reino de Deus, eu digo para você que teu galardão, ele não vai ser um galardão, vai ser um galardão. Um galardinho. Então olha só, você tem que tomar uma decisão pelas coisas do reino de verdade. Tem gente que fala assim: olha, eu quero ser salvo. Se tiver só um cantinho, minha tia conta a história que tinha um rapaz na igreja dela, um senhor na igreja dela, que falava assim: olha, eu só peço Jesus para me salvar, para me deixar lá no cantinho, não precisa me dar galardão nenhum. Se eu só ficar lá já está bom demais. Gente, não, não. Agora você imagina se o galardão, vou te dar uma dica, imagina se o galardão for um escalonamento de proximidade de Deus. Caramba. A gente vai ter que subir na árvore para ver. Vai ser igual o Zaqueu lá no céu. Deixa eu dar uma subida aqui para ver Jesus. Eu não sei se vai ser assim. Mas o que eu sei é que se existe uma promessa e um galardão, eu não posso querer o menor deles. Eu não posso me colocar nessa condição tão medíocre na minha vida espiritual, na minha vida cristã. Eu tenho que querer fazer ainda mais pelo reino de Deus. Então, se tem coisas que você sabe que você precisa fazer no reino de Deus para poder ser uma pessoa ainda mais relevante, de maior referência, faça tudo aquilo que vier às suas mãos, faz com toda a sua força, não rejeite a oportunidade que Deus te dá de cuidar de uma célula, de cuidar de vidas, de ser bênção no ministério, sabe? Então você não pode dizer assim: eu não quero mais isso, estou cansado disso. Não dá uma
para fazer aquilo outro. Se você estiver no lugar errado, resolva isso uma vez por todas, que afinal de contas, nós somos membros do corpo de Cristo e o membro não pode estar no lugar errado. O membro tem que estar no lugar certo, a mão tem que estar no lugar certo, o dedo tem que estar no lugar certo. Se é ensino, é ensino. Se é profecia, é profecia. Se é no ministério pastoral, seja onde for que seja nesse ministério, se é na área da intercessão, não pode fugir desse ministério. Você tem que estar lá. Se Deus te chamou para o ensino, para cuidar, para ser bênção na vida de criança, você tem que fazer isso. Você não pode olhar para a sua vida e pensar o seguinte: olha, eu só vou me formar profissionalmente aos domingos, à noite ou de manhã eu vou lá na igreja para poder fazer alguma coisa, entregar o meu dízimo ali mais ou menos. Isso é muito pouco. Arruma essa sua vida, meu filho. Tem um ministério de Deus para você. Tem um chamado de Deus para você fazer discípulo. Então abre essa casa de uma vez para ter uma célula aí. Está esperando o quê? O pai revelar que tem que abrir um espaço aí? Está esperando o pai descer com um anjo especial para dizer: eis que te digo, te chamei para ser um líder de célula. Se queima no teu coração, segura no chifre desse boi e vai para cima, meu irmão. Não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Você tem que ser aquele que vai construir e trazer edificação para a sua vida cristã. Você não pode passar a vida inteira só preocupado com o trabalho. Você tem que produzir no reino. Ah, mas eu cuido da minha família. Não faz mais do que a sua obrigação. Colocou filho no mundo, vai cuidar. Vai cuidar dos filhos, vai cuidar do pai, vai cuidar da mãe. Porque quem nega aqueles que são da sua casa é pior do que o incrédulo. Agora, reino de Deus está além. Família é o básico, é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas o nosso cuidado é além. Então, por favor, faça mais. Porque tem algo de Deus grande para Ele revelar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Por isso, ora, Deus, quando a gente fizer aqui na terça-feira de ativação ministerial, você tem que vir. A terça-feira agora é do milagre, né, pastora? Do milagre. A outra terça-feira, ativação ministerial, eu vou estar trazendo a palavra, vou falar sobre ministérios para você, eu vou falar sobre dons de Deus sobre a sua vida. Ministerialmente você vai ter que se desenvolver em nome de Jesus. Olha para o seu lado, sacode teu irmão e fala assim: você tem que crescer. O galardão tem que ser grande. A gente não pode ficar paralisado na nossa vida. Continua, verso 13, capítulo 22, dizendo assim a Bíblia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Verso 16 agora: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém, igreja? Você pode aplaudir a Jesus? O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, aquele que tem sede, venha. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Porque existe uma água da vida preparada para cada um de nós. Apocalipse não é o nosso fel, Apocalipse é o nosso mel. É a grande revelação de Deus para a nossa vida. É a esperança de novos céus, de nova terra. É a esperança de uma nova história para vivermos. E não é possível que você vai sair dessa noite aqui desse lugar com dúvidas no seu coração sobre se o seu nome está ou não escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. E é por isso que eu quero nessa hora, já agora, se você está aqui hoje e está afastado de Jesus, distante dele, sabe, eu quero dizer para você: olha, aquele que ouve as palavras dessa profecia, ele diz: venha e beba de graça da água da vida. Aquele que ouve a sua voz, ele pode ir na direção do Senhor e certamente será salvo. Quantos aqui vão morar no céu em nome de Jesus?
Estaremos com Cristo. Levante sua mão bem alto. Está firme com Jesus, salve Jesus, amém? Tem alguém aí hoje ainda distante de Jesus, afastado dele? Se estiver distante, se estiver afastado dele, hoje é o dia de você ser salvo pelo nosso Senhor Jesus. Tem alguém aí hoje para se receber uma oração de salvação? Porque daqui a pouco a gente vai para a Santa Ceia. E a ceia, mais uma vez, hoje a gente pela manhã falou dos 106 anos da nossa igreja. 106 anos, aplauda Jesus, igreja. Se você veio de manhã, teve bolo e refrigerante. Se você só veio à noite, não teve bolo e refrigerante. Mas recebemos uma palavra de Deus aqui, que nós fomos chamados para sermos controlados e ajustados, cheios do Espírito Santo de Deus, porque é esse o Espírito Santo que marca a nossa vida, que marca a nossa trajetória. E se você tem o coração aberto para Ele, Ele certamente vai entrar e vai salvar você. Vou perguntar pela última vez, hoje, tem alguém para entregar a vida a Jesus, para reconhecer Ele como Senhor e Salvador? Para hoje, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Tem uma pessoa aqui hoje. Aplauda Jesus, igreja. Vem aqui. É dia de escrever o nome no livro da vida do Cordeiro de Deus. Se tiver mais alguém aí, pode se juntar a essa irmã, porque a corajosa já começou aqui. E se você também quiser, essa vida também é para você, amém? Toca uma música bonita, isso. Mais alguém? Só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Só. Se você quiser, a autoridade está sobre a igreja. O que ligar na terra será ligado no céu. Tem mais alguém aí? Estende sua mão para cá em nome de Jesus. Senhor Jesus, aqui está a Denise, Senhor, em tua presença, para te reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida. Aqui está ela, Senhor, para se entregar completamente no teu altar, para ter, Deus, uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo sobre ela. Que a tua boa mão de cuidado esteja sobre ela todos os dias, que ela guarde no coração as palavras da profecia hoje ouvido. Eu tenho certeza que ela também habitará nos lugares preparados pelo Senhor para vivermos eternamente contigo. Assim nós oramos e te pedimos, escreve o nome dela, Senhor, no livro da vida do Cordeiro de Deus, porque se te confessou diante dos homens, também o Senhor a confessará diante do Pai. Que assim seja. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Aplauda Jesus. Vem aqui dar um abraço na Denise. Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar aqui para me ajudar com a ceia. Vem cá, Jorge e Isaac, por favor. Isso, em nome de Jesus. Vem cá, Gil e Patrícia também me ajudar aqui. Eu perdi o papel que a Cláudia me deu, de novo. Estava em algum lugar. Vem cá, fica aqui. Do lado aqui. Estende a mão para cá, igreja. Nós vamos consagrar a ceia do Senhor. Me ajuda aqui. Estende a mão para cá em nome de Jesus. Senhor Deus, nós consagramos os elementos do pão, o suco da uva, do vinho aqui, do teu sangue, Senhor, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Apresentamos esses elementos diante de ti e te pedimos, Senhor, que sejam, sim, como o teu corpo, como o teu sangue, Senhor, sobre as nossas vidas, nos fazendo renovar o nosso compromisso, a nossa aliança contigo, para a honra e glória do teu nome. Nós abençoamos. Amém e amém. Graças a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, irmã. Debaixo dessa palavra aqui ministrada, aqui nesse lugar, pode entregar para eles aí o cálice, o pão. Pode entregar para eles. Eu queria que você fizesse um compromisso também hoje. Hoje pela manhã a gente falou sobre a presença do Espírito sobre nós. E eu queria que hoje à noite, no
que a gente pensasse é o seguinte: nós não vamos andar na lei do mínimo esforço, amém? Em nome de Jesus, amém? Quando você pegar esse pão, quando você pegar esse cálice, o corpo e sangue do Senhor, você vai dizer para Jesus: Jesus, eu vou fazer mais. Olha para o teu irmão e fala isso para ele. Olha, você vai dizer isso, não vai? Diz aí para ele, você vai dizer isso, não vai? Você vai fazer mais, não vai? Você vai se dedicar mais, não vai? Você vai orar mais, não vai? Você vai ler mais a palavra, não vai? Isso, você vai. Porque a gente não quer um cantinho no céu, não. Eu quero estar lá no céu, perto de Jesus, e falar: Jesus, aqui está a central de Caxias. Bem pertinho. Com um grande galardão para a honra e glória do Senhor. Então que essa seja um sinal de uma nova aliança, de uma renovação, de um novo elemento da nova aliança. Em nome de Jesus. Venha com fé, adorando ao Senhor. Amém? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
Feche os seus olhos aí, em nome de Jesus. Eu vou te dar o teu espaço aí para a tua oração. Para a tua oração de serviço ao Senhor. Para a tua oração que vai trazer as tuas obras ali no livro da vida. Aonde há arrependimento, tudo é esquecido. A Bíblia diz que o Senhor lança no mar do esquecimento. Então, se tiver algo para poder dizer, para poder arrumar, ajustar na sua vida, essa é a hora, esse é o momento. Se tiver na sua vida também, talvez se passe por dificuldades, você fala até eu gostaria de fazer mais no reino, Senhor, mas eu não sei nem como. Apenas diga para o Senhor: Senhor, me dê uma oportunidade. Diga para o Senhor: me ensine o que fazer, me ensine como fazer. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, você fique insatisfeito com o que você tem entregue, para tentar entregar ainda mais, para fazer ainda melhor. Faça uma oração de compromisso de serviço, de entrega das tuas mãos, do teu corpo, do teu coração, dos teus recursos, sejam eles intelectuais, físicos, de tempo, financeiro, que área for. Mas se comprometa a fazer mais, se comprometa a fazer melhor. Há um galardão que será entregue. Esse galardão é entregue a cada um. E se cada um é julgado antes num trono, nós queremos sim encontrar a salvação no Senhor, um galardão também no Senhor, e tudo que tua palavra diz para nós, Jesus. Ouça a nossa oração agora. Queremos nos comprometer contigo, de enquanto houver fôlego de vida, te louvar, te adorar e fazer tudo aquilo que vier às nossas mãos, aproveitando todas as nossas oportunidades para fazer a missão aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Levantamos o pão aos céus. Após essa oração, Senhor, de compromisso, de serviço, de entrega, te agradecendo pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. E na noite que ele foi traído, tomou o pão e, tendo levantado, deu graça e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Coma do pão, coma do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Aleluias. Por semelhante modo, levou também o cálice da nova aliança no sangue do Cordeiro de Deus. Esse cálice da nova aliança, Senhor, é que fazemos aqui mais uma vez nessa noite. Hoje pela manhã, buscando ser cheios e controlados pelo Teu Espírito, e à noite completando para trabalharmos e servirmos a Ti em tudo aquilo que pudermos, para arrancarmos o máximo possível de pessoas do reino das trevas e levá-las para o reino da luz. Que a Tua mão esteja sobre nós, renova as nossas forças, nos dê novas estratégias, usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Beba com fé. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus.
abraço no irmão perto de você e fala: nós vamos morar com Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso. Não deixe de abraçar alguém perto de você. Isso. Está preparado um lugar celestial para mim e para você. Viveremos e com um grande galardão para a honra e glória do Senhor.